outras formas, mas também se dá por alguns institutos inerentes ao direito administrativo, como a desapropriação. A compra é geralmente utilizada para adquirir bens móveis. Já no caso dos bens imóveis, a administração pública geralmente se vale do instituto da desapropriação, que para ela é bem mais adequado, já que não dependeria de concordância do proprietário, nem de escolha do melhor imóvel, na localização X, enfim, simplesmente vai lá, desapropria o bem e assim o adquire. No entanto, é importante frisar que, tanto no caso de compra quanto no de alienação de bens, a licitação é sempre necessária, conforme prevê o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. E a utilização dos bens públicos? De que formas ela pode se dar? Bem, dependendo da categoria em que esses bens se encontram, teremos diversas formas de uso. Comecemos pelos bens de uso comum do povo. Todos eles, via de regra, são abertos à livre utilização pela coletividade, indiscriminadamente, ou seja, todo mundo pode deles se utilizar em igualdade de condições, sem que, para tanto, tenha que comunicar previamente à administração pública para obter, por exemplo, qualquer autorização. Por outro lado, há casos em que o particular pretende fazer uso especial de algum bem dessa categoria e, por isso, muitas vezes terá que obter prévia manifestação da administração pública, através, por exemplo, de autorização ou de permissão de uso. Em outros casos, o particular deve dar prévia ciência da utilização de tal bem, como ocorre quando o particular resolve fazer comícios ou passeatas. Vejam, aqui como ele se utiliza do bem em concorrência com terceiros, pode ser que o uso do bem, na forma como pretende, traga algum inconveniente. Daí a necessidade de dar prévia comunicação à administração pública. Em outra situação ainda, pode o particular pretender se utilizar do bem público em caráter de exclusividade. Celso Antônio nos dá o exemplo do particular que pretende instalar quiosques nas praias ou se utilizar das calçadas para colocar mesas de bar. Nesses casos, é necessário que ele obtenha a permissão de uso de bem público. Ou também, pode haver o uso anormal desse bem, que atende a finalidades diversas, às vezes até em contradição com a destinação inicial. É o caso das ruas abertas à circulação, pelo seu uso comum, mas que podem ser eventualmente fechadas para comportarem a realização de uma festa ou de uma corrida, enfim, de algum evento. É necessário, então, que o particular, nesse caso, peça autorização administrativa. Já para a utilização de bens de uso especial, quando os administrados fizerem uso exclusivo em relação a algumas partes das áreas desses bens, por exemplo, quando instalam bancas de frutas em mercados públicos, geralmente o fazem através de permissão ou de concessão de uso de bem público. Aliás, como estamos falando dos institutos da autorização, da permissão e da concessão de uso, vamos ver o que eles significam para também podermos diferenciar uns dos outros. A autorização de uso é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração pública faculta ao particular o uso de bem público, a título gratuito ou oneroso. As características mais importantes da autorização são a unilateralidade, porque depende exclusivamente do poder público concedê-lo ou não. A discricionariedade, uma vez que a administração pública se utiliza dos critérios de conveniência e oportunidade para concedê-la. E também a precariedade, já que ela pode ser revogada a qualquer momento de acordo com o interesse público. Deve-se ter em mente que a autorização é conferida principalmente com base na necessidade do particular. Já a permissão de uso de bem público é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário,
pelo qual a administração pública faculta a utilização privativa de um bem público a título gratuito ou oneroso, mas, como bem aponta Celso Antônio Bandeira de Mello, ela é conferida para fins de interesse público. Isto é o que vai justificá-la. Então, qual é a diferença entre a autorização e a permissão, se nesse conceito que acabamos de ver existem tantas semelhanças? À primeira vista, dá a impressão de que estamos falando da mesma coisa, mas são institutos muito diferentes, principalmente em relação a dois aspectos. Primeiro, a precariedade da autorização é muito mais forte do que a precariedade da permissão, justamente porque a autorização é geralmente revertida em benefício do próprio particular, como falamos há pouco, ao passo que a permissão é dada tendo em vista o interesse público. Segundo ponto, uma vez que é concedida autorização ao particular, ele tem a faculdade de uso. Em relação à permissão é diferente, porque uma vez concedida a permissão ao usuário, ela o obriga sob pena de caducidade. Por outro lado, a concessão de uso, nos dizeres de Maria Silvia Zanella de Pietro, é o contrato administrativo pelo qual a administração pública faculta ao particular a utilização privativa de bem público para que a exerça conforme a sua destinação. Já vemos, através do conceito, a grande diferença entre a concessão e os dois institutos anteriores. Aqui, em relação à concessão, trata-se de contrato de direito público e não de ato administrativo. Quem concede o uso de bem público é o Estado, chamado concedente, e quem assume as obrigações perante terceiros, recebendo o bem, é o chamado concessionário. A concessão é empregada nos casos em que a utilização de bem público tem em vista o exercício de atividades de maior vulto, portanto, mais onerosas ao concessionário. Por isso, também a concessão é conferida com prazos maiores. É importante lembrar que tanto a permissão quanto a concessão de uso exigem prévia licitação e devem obedecer às normas previstas na Lei de Licitações. Tudo o que acabamos de ver diz respeito ao uso de bens públicos na modalidade bens de uso comum do povo e também bens de uso especial. E em relação aos bens dominicais? No tocante aos bens dominicais, a sua utilização privativa por particulares se dá através de institutos de direito privado, como locação, arrendamento, comodato, enfiteuse, que é instituída sobre bens imóveis federais e que vocês estudam em direito civil, e também pelos institutos da autorização, permissão e concessão de uso, cujas características acabamos de ver, além da concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial, modalidades essas que mencionamos melhor na apostila. Bem, com isso encerramos o estudo sobre os bens públicos e aproveito a oportunidade para aconselhar vocês a continuarem estudando e complementarem a apostila com as anotações que são extraídas da aula. Assim ficará muito mais completa a matéria e depois é só reforçar a leitura para memorizarem bem os institutos de que aqui tratamos.